Fala aí galera, beleza? Meu, tô aqui hoje, tô aqui na oficina antiga que é aqui no posto. Depois eu explico melhor pra vocês em outro momento. Vou pintar um caminhão hoje, segunda-feira. O João tá aqui me ajudando, vou mostrar pra vocês. E aí, meu, vou mostrar aqui mais ou menos o que aconteceu. Começou a chover, mas graças a Deus, meu Deus iluminou aí, deu uma ideia muito doida, deu pra resolver. Então eu vou mostrar pra vocês a pintura desse caminhão aqui, tá? Aí, ó, olha o tamanho desse caminhão. Aí, qual que é a pegada? A oficina aqui, ó, basicamente, é um box. Ó, o Joãozinho tá aí, vai me ajudar hoje. Aí, ó, mas deixa eu tentar ver se eu consigo, ó. Aqui é um box, certo? Aqui é um box, vai até lá no fundo, tá? E aí, aqueles dois ferros que estão ali, ó, tá vendo? Eles saíam daqueles dois pontos ali, ó, tá vendo? E vinham até aqui esse lado para dar sustentação. Aí eu observei, eu falei, poxa, mas aqui tá preso na parede, aqui tá preso na parede. E o portão que tinha aqui, esses dois portões, ó, esses dois portões, esse e aquele, ele era um só, muito pesado. Aí eu cortei ele, eu mesmo fiz esse portão. Meu pai me ajudou aí, deu a ideia e eu fui ao braço, né? Ele foi o cérebro, eu fui o braço. E aí, ele era preso só de um lado e ele abria lateral assim, ó, né? Eu vim e cortei ele, aí ficou duas folhas e ficou bem levinho. Então agora, tranquilo, não tem problema nenhum mais. Agora ele tá bem leve, aí na hora que eu fechar ele fecha com o cadeado ali, tá tudo certo. Então eu tive que cortar pra poder entrar, porque eu ia acabar pintando ali fora. Aí cortei, consegui colocar ele pra dentro. E esse caminhão aqui é um jogo rápido. Esse caminhão aqui, ó, a gente tá lixando ele todinho na 600, todinho, inteirinho na 600. Vamos lixar ele todinho e vamos dar um banho, vamos envelopar retrovisor, farol, essas coisas, e vamos jogar uma tinta nele. Agora vai fazer esses detalhes em preto, né? E vamos fazer esses detalhezinhos aqui em preto e vamos mandar bala, que já tá tudo desgastado, né? Vamos dar um preto fosco, né? Um preto fosco aqui e já era. Mas é isso aí. Aí eu vou colocar aqui pra fazer umas imagens. Poxa, eu cheguei aqui, se eu tivesse filmado cortando e colocando o caminhão pra dentro, poxa, ia dar bem legal. Mas fazer o quê? Quando eu cheguei, começou a chover, eu já fiz rápido pra colocar pra dentro. Mas é isso aí, galera. Vou colocar aqui pra dar uns takes legais. Fala aí, galera. Meu, deu trabalho esse caminhão colocar pra dentro, hein? Eu tinha, acho que, dirigido pra frente, pra trás, assim, só das outras vezes que eu pintei, mas nunca tinha manobrado, né? Então, meu, é muito legal fazer isso, né? Pra quem gosta de carro, moto, caminhão, que nem eu, assim, é muito bom. O Joãozinho teve que me ajudar aí, ó, ele teve que entrar no passageiro aí, porque o retrovisor ia atrapalhar. Ele teve que entrar pra fechar o retrovisor, porque se tivesse com o retrovisor aberto ele não passava. Então a gente conseguiu aí colocar pra dentro, graças a Deus aí. Passou porque era pra passar mesmo, viu? Mas foi um desafio bom aí. A gente conseguiu colocar certinho pra poder fazer a pintura, porque como tava chovendo, né, ia ficar ruim pra gente pintar lá fora. E aí foi isso aí. Aí o Joãozinho, eu deixei ele fazendo a grade, pintando a grade, enquanto eu empapelava. Porque querendo ou não, a grade é uma pintura mais tranquila de ser feita. A tinta que foi utilizada na grade é uma tinta laca, então ela regulei a pistola para sair pouquinho o produto, para não ter o perigo de escorrer. E aí, enquanto ele pintava, eu fazia o empapelamento, que o empapelamento, querendo ou não, se você tem mais prática, fica mais fácil, né? Já você fazer uma pintura com um pouco de fluxo de tinta, fica mais tranquilo, né? Então é isso aí, eu fui dando uns toquinhos para ele ali, mostrando como é que era a melhor forma. Ele foi fazendo e eu fui empapelando. E eu vou te falar, viu? Cansa, sobe e desce escada, empapela. E o calor tava judiando, que tava muito quente nesse dia, muito quente mesmo. Então, assim, além do sobe e desce de escada, agacha, levanta, o calor tava complicado. E, meu, vou te falar, você acredita que nessa grade aí tinha um ninho de formiga? A gente tirou e começou a aplicar tinta, começou a sair a formiga. A gente teve que tirar a grade para tirar as formigas, porque senão elas iam estragar toda a pintura. E foi isso aí. O Joãozinho foi fazendo, eu fui subindo, empapelei a lateral. Depois teve que fazer o empapelamento aí do retrovisor, do para-brisa. Então, meu, vou te falar, esse caminhão do trabalho, a gente começou, eu trabalhei na segunda-feira de carnaval, esse caminhão de pitão na segunda-feira de carnaval, eu trabalhei. Então eu liguei pro João, o João veio, começou ali umas 3 horas da tarde ali, né? Chegou ali e eu fiquei fazendo o meu trabalho, né?
E depois eu cheguei para ajudar ele ali, eram umas 5 horas mais ou menos. Eu tive que ir em casa buscar a lixadeira para poder cortar o portão. Voltei, cortei o portão, a gente colocou o caminhão para dentro e aí eu comecei a ajudar ele. Mas esse caminhão aí, a lateral, parte do bagageiro ali, não sei se riscou, não sei se bateram, tava bem ruim, então deu bastante trabalho para preparar ali. E aí a gente preparou, lixou, mas olha, eu vou te falar, se eu tivesse pego porque hoje eu não uso mais a lixadeira pneumática para lixar nada, porque como na minha casa o compressor é pequeno, então eu faço serviços menores hoje, eu acabo não usando, então eu vou tudo na mão. Mas aí se tivesse pego uma lixadeira pneumática tinha ajudado muito, porque cansou demais. Mas foi isso aí, a gente foi empapelando, aí eu já tinha pintado a grade, essa tinta ela seca muito rápido mesmo, ainda mais com o calor que tava. Então aí eu já fui empapelando, primeiro a gente pintou a grade e depois ia pintar o caminhão completo. Inclusive o teto desse caminhão eu pintei, eu não filmei porque não tinha como, né, não tinha como eu pendurar a câmera lá em cima para poder fazer a pintura. Mas aí a gente começou, o João começou umas 3 horas e tudo, e eu cheguei umas 5, aí a gente colocou o caminhão para dentro umas 6 e começamos a trabalhar forte aí umas 6 horas, né? E aí nessa fase aí o João já foi embora, eram em torno de umas 10, e aí eu fiquei sozinho para finalizar esse empapelamento aí, tá mais ou menos umas 11, que foi a hora que fecha o posto onde é o box que a gente tava fazendo aí, né? E aí no outro dia de manhã eu ia continuar, então eu fui embora em torno das 11, terminei essa grade aí, esses detalhes aí pra ficar legal. Tudo bem que é uma pintura que eu faria em um dia, mas como eu trabalhei, como tava um dia muito quente, eu acabei não conseguindo fazer de uma forma rápida, eu fico mais devagar quando tá calor, né? Eu trabalho mais pausado, mas é isso aí. Aí a catálise. A catálise é o seguinte, esse branco aí, eu tinha um pouquinho de catalisador, então eu coloquei o branco inverno, que é a tinta PU, ela vai endurecedor, né? E aí eu utilizei esse endurecedor. Aí eu vi que na balança faltou um pouquinho, como eu gosto de fazer 100% certo, eu já tinha utilizado um pouquinho desse catalisador, então eu completei com outro catalisador para dar o peso certinho. Aí eu coloquei o thinner PU, né, que ele vai o diluente, né, que é um tipo de thinner, e no final usei o tchau tchau, que ele dá um cheiro de citronela e ele espanta os mosquitos, porque eu não sei o que acontece, que o cheiro da tinta atrai tudo quanto é mosquito para cair na pintura. Então o tchau tchau ele além de deixar o cheiro da tinta mais fraco, ele espanta os mosquitos. Eu tava um calor, tive que deixar um pano porque eu tava começando a escorrer o suor. E aí é o seguinte, o que tava na pistola, eu dei as primeiras demãos com 15% de diluição. E aí eu ia deixar o uniforme com 20% de diluição. Então eu peguei a tinta que eu tinha acabado de catalisar, mais o que estava na pistola, e coloquei mais um pouquinho de thinner para chegar em torno dos 20% aí, para ficar uma aplicação mais lisa, com 20%. Aí eu ia colocar na pistola, né? Então sempre utilizando a peneira, tem que sempre utilizar uma peneirinha. Coloquei utilizando a peneira, deixei a pistola bem cheia para não ter que ficar parando. Deixei ela bem cheinha, eu gosto de deixar tudo limpo, organizado aí, né? E aí eu ia colocar a tampa e coloquei, tava limpando aí, né? A pistola, eu gosto de trabalhar tudo bem limpo. Eu coloquei uma fita aí para não correr o risco de vazar, porque se vaza, cai na pintura, acaba estragando, né? Então esse é o processo de catálise da tinta. E aí, aí eu vou deixar vocês aí com uma pintura aí, porque eu vou te falar, deu trabalho, mas ficou show de bola o resultado.